Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista sobre a CPI do Pó Preto, conversando com o presidente da CPI, doutor Rafael Favato, que é o deputado que está conduzindo os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, falava no bloco anterior sobre como a CPI está organizada, o senhor fez um convite, né? As pessoas para participarem, né? E a gente depois pode botar o site aqui embaixo, é importante. Né? Para as pessoas que querem mandar sugestões, informações, fotografias, né? Isso, nossa rede social, meu e-mail particular é um tema tão importante que até o nosso e-mail mesmo particular vai estar à disposição da população. Nós tivemos a última sessão, nós decidimos que todas as atas serão publicadas na íntegra, porque aí sim vai ter a transparência necessária. Então a ata de cada reunião vai estar disponível no site da Assembleia a partir da semana que vem, desde a primeira, incluindo a da segunda-feira, vai estar disponível no site da Assembleia, para que toda a população do Estado do Espírito Santo possa acompanhar a fala dos deputados, a fala dos ambientalistas, a fala das empresas, quando chegar o momento, de maneira integral, né? Sem corte, sem medo de esconder nada. O objetivo aqui não é esse, muito pelo contrário, é tirar o pó debaixo desse tapete de tantos anos aí. Deputado, em 1990 houve uma grande intervenção, né? Até por um acaso eu participei, né, como secretário de Estado de Meio Ambiente, e nessa intervenção as empresas, depois de negociarem durante o período de 1 ano e meio vários pontos de controle de poluição, houve uma intervenção do governo federal impedindo que elas assinassem o termo de compromisso com o governo do Estado, e nesse período houve então a interdição das empresas por 1 semana até que fossem assumidos por essas empresas, que eram estatais, a necessidade de fazer o controle de todas as fontes de emissão. E esse foi um primeiro ajuste que foi muito importante, que houve uma redução bastante significativa das emissões de poeira na região da Grande Vitória. Só que esse trabalho foi feito numa época em que as indústrias tinham uma produção 4 vezes inferior à que tem hoje, 3 ou 4 vezes inferior ao que tem hoje. E as empresas foram ampliando, colocando novas unidades, ampliando a produção, e não houve o mesmo cuidado com o controle da poluição. E até porque a região é uma região muito difícil, né? É muito importante se ter a ideia de que já foi feito um trabalho, esse trabalho teve um início muito importante, foram trocados todos os sistemas de controle, na época eram ciclones, nas usinas de pelotização da Vale, principalmente, que era a mais antiga, né? Foram colocados precipitadores eletrostáticos, um trabalho de controle de pátios, mas considerando que isso foi feito numa época em que a produção dessas empresas era muito inferior à atual. Foi se permitindo o crescimento, né, dessas empresas. Quando se trabalha numa ação como essa, a gente sabe que a sociedade, por um lado, tem uma relação muito íntima com essas grandes empresas, porque muitas pessoas trabalham, recebem o seu salário, ou direta ou indiretamente, a sociedade participa desse processo de alguma forma. E, ao mesmo tempo, é vítima de um processo de poluição do ar. Então, esse trabalho é um trabalho não muito simples de ser realizado por conta desse envolvimento, né, dessas grandes empresas no tecido social da Grande Vitória. Né? Como que o senhor vê isso? Olha, eu vejo assim com um pouco de tranquilidade mais no momento atual. Mesmo porque naquela época, né, como estatal, a gente tinha muitos empregos e muitas famílias dependentes mesmo dessa situação. Sim. E a economia naquela época do nosso estado era mais voltado pela subserviência dessas empresas. Era uma economia mais subserviente, onde dependia-se muito dessas empresas a sobrevivência do Estado. A relação era mais direta. Era mais direta e mais, digamos mesmo, subserviente naquela época. Sim. Hoje não, mas nós não podemos, em detrimento de 20 mil pessoas, sim,
prejudicar 1.800.000 habitantes, que é a região da Grande Vitória. Se for colocar 20 mil pessoas beneficiadas, direta ou indiretamente, nós vamos permitir, então, a poluição de 500 mil habitantes, que é a capital, junto com o entorno, digamos assim, que é altamente prejudicado pelo pó preto? A meu ponto de vista, eu não aceitaria. Nós não queremos tirar essas empresas daí. Não é nosso interesse, muito pelo contrário, nós precisamos da participação deles e precisamos dessa ligação. Só que a gente precisa hoje de uma ligação de respeito, de responsabilidade. Eles têm que entender que para explorar o meio ambiente vai demandar o quê? Custo, recurso e respeito à população. Nós precisamos da parte do respeito à população. Precisamos da qualidade de vida. Nós temos aqui 55% da população é atingida de doenças imunológicas e respiratórias. Que número é esse? 55% da nossa população sofre de doenças respiratórias. Rinite, aquela sinusite que não cura nunca, que a pessoa toma remédio desde de criança até chegar a idoso. Não é assim? Por que isso? Por que nós temos que sofrer tanto com isso? A gente conversava até há pouco com uma pessoa que também faz parte aqui da Assembleia, que tem a sua residência no interior do estado, e quando ela vai para lá, ela não tem nada. O problema. Quando eu vou para São Paulo, que é um índice de poluição, eu melhoro. Eu sou alérgico, tenho alergia desde criança, então assim, quando eu chego em São Paulo, que é um índice de poluição altíssimo, lá eu melhoro. O que tem lá? Porque lá é muito poluído. Bastante. Que não tem aqui. Qual é essa poluição? É isso que nós queremos atingir. Nós não queremos acabar, porque vai ser assim, é um problema que não vai acabar 100%, mas nós queremos minimizar para que a nossa população seja condizente com as outras partes do nosso país. Nós precisamos chegar a um nível, pelo menos, de igualdade, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida, para que a gente possa ter um alcance e uma saúde às nossas famílias. Eu solicitei também o apoio do Sindimetal, dos sindicatos ligados a essas empresas. Para quê? O Sindiferroviários, né? O Sindimetal e o da Construção Civil, para que a gente possa saber essas pessoas que foram aposentadas, que trabalharam lá dentro, qual o nível de doença que eles têm até hoje, que apresentam até hoje. Eu sei que eles amam a empresa, como nós amamos, o povo capixaba aprendeu a amar essas empresas pelo benefício, não é porque a gente não tem que apagar a história, né? Os benefícios que foram sem dúvida, gerado e implementado até hoje, porque hoje nós temos grandes profissionais, médicos de diversas áreas que atuam na nossa sociedade, que os pais eram ferroviários ou eram pertencentes a essas empresas. Então a gente não quer apagar essa história, muito pelo contrário, a gente quer, de hoje em diante, conviver em harmonia. Esse é o nosso objetivo. Vai ser necessário gastar milhões, que gaste, porque o rendimento dessas empresas garante isso, mas garante que a nossa qualidade de vida seja levada a sério. O que adianta você morar na melhor capital do mundo para viver se a qualidade do ar não é boa? Né? Se você está correndo lá na praia, daqui a pouco você está tossindo, você está... No mês de setembro em diante, nós temos aqui uma tosse que ninguém descobre de onde é. Começa nos consultórios médicos, aquela pessoa que chega tossindo, e é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Por quê? Pois é. Essas são algumas perguntas importantes. Nós vamos a um último intervalo, voltamos já. Fique conosco.